manhã pra você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente vai fazer a análise semanal desta série, deste momento que tanto aguardamos. Percy Jackson e os Olimpianos! Roda a nossa vinheta especial. Depois de tantos anos, finalmente veio aí uma adaptação pra gente aclamar de Percy Jackson e os Olimpianos, porque a gente já teve, né, aqueles filmes que não deram tão certo, e agora a Disney Plus estreou a série de Percy Jackson e os Olimpianos e já saíram 2 episódios aqui pra gente comentar. Se você é um semideus e gosta aí de analisar cada episódio de Percy Jackson, te convido a se inscrever nesse canal e também me seguir nas redes sociais, é @itsmaraújo em todas elas. E se você puder, já deixar aquele joinha nesse vídeo, me ajuda muito, porque o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo e também me recomenda para mais pessoas. Seria incrível espalhar aí a palavra dos meio-sangue para todo este mundão de meu Deus. Foram 2 episódios muito bons e a gente tem muito o que comentar. No primeiro episódio, a gente vê o Percy Jackson vivendo aí a sua vida mais ou menos normal em Nova York, e a gente já vai percebendo ali junto com ele que ele nunca foi uma criança totalmente normal. Seja porque ele tinha dislexia ou TDAH, ou porque ele via algumas coisas estranhas que todo mundo falava pra ele que era fruto de sua imaginação. Mas a verdade é que não era bem assim, até que ele conhece Groover na escola Yancey e ele vira aí o seu fiel escudeiro por um ano. Começam ali a viver a vida normalmente, entre aspas, né, com o Groover protegendo ele de todas as coisas estranhas que podem estar acontecendo, até que Percy Jackson passa aí por um episódio em que ele está no Museu do Met e acaba transformando a professora Dodds em pó, porque na verdade a senhorita Dodds é uma fúria e ela percebe ali que Percy Jackson é um semideus quando ele meio que empurra a Nancy Boba Fett na fonte, né? Então é assim que começa toda a história de Percy Jackson, ele sendo chamado de meio sangue, ele não entendendo direito o que é aquilo. Aí, tadinho de Percy Jackson, ele é meio que traído pelo Groover, né? Porque o Groover fala que sim, foi o Percy que empurrou a Nancy e tudo mais, pro Percy ser expulso da escola, né? E isso porque o Groover tava pensando lá na frente, que ele tava protegendo o amigo dele, porque ele sabia que se uma fúria encontrou Percy Jackson, provavelmente Percy Jackson ia começar ali a ser perseguido por mais um monte de outros seres mitológicos, então ele tava tentando proteger o Percy, levando o Percy de volta para a sua casa. Inclusive nessa cena é muito incrível porque a gente vê ali do ladinho em que o Percy tá levando uma bronca do diretor, né, e praticamente sendo expulso, a gente vê o nosso pai, Rick Riordan, ou seja, o autor dos livros, num cantinho assim. Eu achei incrível que ele quis aparecer. Eu acho que o Rick tava esperando também ter uma adaptação tão boa de Percy Jackson, né? E agora que ele finalmente teve isso, eu acho que ele quis ali participar um pouquinho, sabe? Como um easter egg. Muito Stan Lee nos filmes da Marvel. Eu quero até ver se, quem sabe, ele apareça aí em mais algum episódio. Será? Provavelmente no último. Estou torcendo. Mas enfim, e aí Percy Jackson volta para sua casa, onde a gente vê que ele vive com 2 adultos. O Gabe, que é o seu padrasto, ele cheira mal, e aqui a gente tem uma das grandes diferenças aí do livro, principalmente, né, porque o Gabe nos livros, ele joga poker com vários amigos e tudo mais, e eu achei aqui que eles quiseram trazer uma representação do Gabe cheiroso de uma maneira mais tranquila, né, em que ele joga poker apenas online. Então a gente não vê muito ali. E também nos livros a gente vê que a relação do Gabe com a mãe do Percy, né, que é a Sally Jackson, uma relação extremamente tóxica, machista, péssima, assim. E aqui a gente vê uma coisinha diferente, né, porque Percy também mora com a mãe dele, que é a Sally Jackson. E assim que ele chega em casa, a Sally já tá tomando um banho de chuva tranquilamente ali na janela, como se nada. Pra mim é a Sally meio que tentando de alguma forma estar ligada a Poseidon, né. Então ela tá recebendo ali aquela água e tudo mais, porque ela já sabe que tá chegando o momento dela ficar longe de seu filho, que ela tentou ali manter perto todos esses anos. E aqui a gente vê, né, como eu falei, a diferença da série dos livros pra série da série, porque ela não deita para o Gabe cheiroso, porque a série nos livros deitava para o Gabe cheiroso, viu? A coitada ali tomava várias grosserias dele, vários pedidos assim, dele nem ligando pra ela, e aqui na série ela já vira pra ele, coloca ele no lugar dele, faz ele pedir por favor. Então eu gostei bastante aí dessa Sally
que foi adaptada aqui pra série. E aí a gente vê também que a Sally vai levar o filho dela pra Montauk, né, que é uma praia, ali um chalé que fica perto da praia, pra que ela converse com ele. E aqui realmente, assim, a gente já percebe que a Sally tá se despedindo do Percy. Até no meio do caminho, né, a gente vê uma lágrima escorrendo do rosto dela, e muito porque ela sabe que ela vai ter que ali se despedir do filho dela, que tá chegando nesse momento que ela tentou adiar a vida inteira. Caso você não esteja entendendo isso, quando o semideus, né, ele é meio que encaminhado aí já para acampamento meio sangue, e a Sally tentou fazer isso, atrasar o máximo de tempo possível, até o tempo em que o Percy começou a ser perseguido por esses seres mitológicos, né, então até ele começar a ser perseguido, ela tentou manter ele perto, né, tentou estar ali com ele o máximo de tempo possível, porque ela sabia que no acampamento meio sangue ela não poderia entrar, então ela não sabia quando ela ia ver o filho novamente. E aqui a gente tem também o Groover participando de toda essa cena, e eu achei incrível o fato de que a gente vê que é a Sally que conta pro Percy que ele, na verdade, é um semideus. Tem uma cena muito engraçada do Percy falando: meu Deus, mas você se apaixonou por Deus, meu pai é Jesus. Então eu acho engraçada essa cena, porque eles quiseram transformar ali a coisa realmente de uma maneira mais leve o possível pro Percy, né? E a mãe dele contando pra ele quem é que ele é, da onde ele veio, como ela se apaixonou por um deus grego. Então eu acho essa cena muito especial por causa disso, porque a Sally contando pro próprio Percy Jackson. Eu acho que aqui a gente tem que se amarrar em algumas adaptações que elas são feitas pra série que não existem no livro, muito mais pra pessoa que tá assistindo que não tem um contexto do livro consiga entender também tudo que tá acontecendo. Teve uma adaptação muito ruim de Percy Jackson, né, que foi o Percy Jackson dos filmes. Então, quando a gente vê alguma diferencinha assim na série, a gente já pensa: meu Deus, não tá tão igual assim ao livro, mas eu acho assim que as mudanças que eles fizeram foram muito sutis e foram mudanças que dá pra gente relevar completamente. Groover tá participando desse momento também, porque ele chega pra proteger o Percy Jackson e pra levar o Percy até o acampamento, até que o Percy ele é perseguido por um minotauro. E aí, gente, essa é a cena, esse é o momento. Eu assisti a cena e eu fiquei extremamente arrepiada com isso, porque eu tava com muito medo do minotauro ser uma coisa estranha, de não ficar uma coisa bonita visualmente, né? Mas os efeitos especiais realmente entregaram tudo. O Minotauro, ele é, cara, o Minotauro. E eu acho muito bonita a cena da Sally se despedindo do Percy, né? Falando que ele não é errado, que ela tem muito orgulho dele. Então eu acho essa cena muito bonita, chorei de emoção. E logo em seguida a gente vê a Sally protegendo o filho dela sendo morta pelo Minotauro, que é uma cena que pra mim, ela pode ser rápida, mas ela me pega muito. E eu acho que nesse primeiro episódio, né, a gente entendendo um pouco mais da Sally e ela tendo mais essa relação assim com o Percy, dela contando pra ele que ele é um semideus, mesmo que você não tenha lido os livros, você percebe o quanto eles têm uma ligação diferente, o quanto o Percy realmente ama muito a mãe dele, o quanto a mãe dele ama muito o Percy. Então eu gostei muito, muito, muito desse momento deles. Então pra mim a morte da Sally, ela fica dolorosa de assistir, porque você sente ali que o Percy vai sofrer muito com isso. E aí ele ataca então o Minotauro e ele consegue tirar um chifre do Minotauro e finalmente chega no acampamento meio sangue, que é um acampamento em que a mãe dele não podia entrar porque ela era humana, mas agora ele está lá dentro junto com o Groover e ele está a salvo, né, porque dentro do acampamento meio sangue esses outros seres mitológicos, né, que perseguem ele não conseguem entrar lá, então ele tá a salvo. E é assim que termina o primeiro episódio. Ai, muito bom. Sinceramente, muito bom. Gostei muito desse episódio como um todo. Achei que ficou muito parecido com a gente tem no livro. A única coisa que eu coloco aqui que eu gostaria que fosse explicado um pouquinho mais, assim, é sobre a comida azul. Percy Jackson é uma pessoa apaixonada por comida azul, mas tem um porquê, né? Nos livros é bem explicadinho que tudo isso acontece. Porque o Gabe enche o saco ali da Sally, né? Eles entram numa discussão e o Gabe fala que não existe comida azul. Então a Sally Jackson faz meio que com uma pirraça, já que a Sally, ela é uma pessoa nos livros que ela tem muito medo ali de bater de frente com o Gabe, né? Não sei se é medo, mas ela não bate ali muito de frente com ele, né? Então eu gosto de como ela tem esse ato de rebeldia, que é colocando todas as comidas em tom azul, né? Pra irritar o Gabe o máximo possível e vira uma coisa dela e do Percy. E, enfim, pra todo mundo que é muito fã de Percy Jackson, acho que faltou um pouco mais essa explicação, até pra quem não é fã de Percy Jackson também entender a vibe da relação com a comida azul. Não tenho muito do que reclamar, eu gostei muito do episódio, eu acho que foi um episódio coeso. É um episódio em que muita coisa acontece, né, que eles fazem caber ali em 40 minutos. Não importaria se eles fizessem 1 hora,
porque os acontecimentos são muito rápidos e é em um episódio só, então eles poderiam sim ter feito em 1 hora. E aí vamos para o segundo episódio, que é o episódio em que Percy Jackson está no acampamento meio sangue. Nesse momento a gente tem uma coisa bem diferente dos livros, que eu senti assim bem diferente mesmo, que é o fato da Annabeth não estar assim tão presente com o Percy nesse primeiro momento. Até porque, né, nos livros quem mostra o acampamento que tá meio que ali com ele e tudo mais, e quem já começa a fazer um monte de pergunta pra ele é a Annabeth. E aqui na série a gente não tem muito isso, né? Quem mostra o acampamento pra ele é mais o Kieran, e depois a gente vê dele bastante com o Luke, e a Annabeth aparece assim mais pro final do episódio, né? Então o que acontece nesse acampamento meio sangue? O Percy Jackson vai para lá, ele não sabe nada do que é aquilo ou por que ele tá lá. E aí quem explica as coisas meio que pra ele é o Groover. E aí Groover fala, ó, então, seu pai é um deus. E aí Percy Jackson simplesmente fala, preciso encontrar meu pai, quero falar com meu pai. Como se fosse fácil assim. Eu amo o Percy Jackson. Ele é Percy Jackson, né mesmo? É o jeitinho dele, E aí ele já vai ali conversar com o diretor do acampamento, que é o Sr. D, ou Dionísio, não é mesmo? Que erra de propósito o nome de Percy Jackson. E aí ele faz até uma piadinha que eu achei isso muito legal na adaptação, que é ele fingindo que ele é o pai do Percy Jackson pra enganar ele e tudo mais. Então achei isso extremamente Dionísio. Tá, a caracterização do Dionísio está perfeita, tá igualzinha como eu imaginava nos livros, assim, né? A roupa meio havaiana com os tigres, cara, extremamente Dionísio. E a gente vê o Kieran aparecendo, né? Que é o Sr. Brunner, então, que metade dele é cavalo, metade dele é um corpo humano. Sensacional. Eu amei também como foi feito esse momento do Percy meio que lidando com tudo aquilo, achando aquilo tudo muito estranho. E aí o que eu achei meio rápido demais nessa parte do acampamento foi o Kieran apresentando os chalés, porque nesse primeiro momento os chalés do acampamento meio sangue, eles são uma parte muito importante, né? Porque são 12 chalés, cada chalé é pra um deus, e eu sinto que faltou uma explicação ali melhor de cada chalé, sendo pra cada deus e tudo mais, porque que tem um chalé que tem mais pessoas, porque que tem chalé que não tem quase ninguém. Então eu gosto dessa explicação que acontece nos livros, poderia ter tido aqui, e isso poderia ser facilmente arrumado se o episódio tivesse 1 hora. Segunda temporada, pode fazer 1 hora, a gente vai assistir, não tem problema algum, mete 1 hora sem medo de ser feliz. E aí, né, Percy Jackson vai então para o chalé 11, que é o chalé de Hermes. Por que ele vai para esse chalé? Porque Hermes é o deus dos viajantes, dos ladrões, então ele aceita todo mundo ali no chalé dele, né, e tudo mais, então é pra lá que Percy Jackson é mandado, já que por enquanto ele é indefinido. Então todos os meios-sangues que acabam chegando no acampamento é mandado pro chalé de Hermes até eles serem identificados, o que pode acontecer rapidamente se o seu pai ou sua mãe, deus, deusa, quiser, né, te reconhecer como filho, ou nunca também. Bem bacana, bem legal. E aí lá, Percy Jackson conhece o Luke, que é uma pessoa muito legal. Luke é filho de Hermes, né? Então nesse primeiro momento ele é super legal com Percy Jackson, mostra que ele é super amigável, aquela coisa toda, não vou dar spoilers. E aí Percy Jackson entende também como é que funciona mais o acampamento. Senti que eles podiam ter explicado mais as coisas também, principalmente na hora das oferendas, né, pros deuses, que é quando eles vão comer, e aí eles têm que colocar ali a parte mais gostosa da sua comida no fogo, né, pra você oferecer pros deuses, porque eles gostam de cheirar a comida e tudo mais. São detalhes que poderiam ser facilmente arrumados se tivesse 1 hora de episódio. E aí Percy Jackson, né, vai viver ali um momentinho dele conversando com a mãe dele, que eu achei muito legal essa cena, não existe nos livros, mas eu achei assim perfeita. Inclusive tem até uma cena nesse segundo episódio que é o Groover, né, procurando ali entender o que tinha acontecido com a mãe de Percy Jackson, que é quando ele vai conversar ali com a galera que também é sátira. E eu acho isso incrível, porque a gente não tem tanto dessa explicação, assim, né, dessa visão do Groover nos livros. Eu achei muito legal como eles quiseram trazer isso aqui pra série, sabe? Tem alguns momentos em que o Percy Jackson não é ali o elo de todas as cenas, e eu gostei de como eles trouxeram isso, sabe? Como o Groover fica naquele negócio de querer contar pro Percy e não contar e tudo mais. É uma coisa que nos livros, como é o Percy que acaba narrando a história, é muito essas inteligencinhas, assim, do Percy mesmo, de sacar que a mãe dele não morreu e tudo mais, que ele pode ir no mundo invertido, e aqui não, né? Aqui quem tá tendo as ideias é o Groover, então acho que ele tá tendo ali um momento muito legal pro próprio personagem, que faz sentido com o Groover, então amei. E aí Percy Jackson, né, tá voltando para o seu chalé, ele acaba já irritando a Clarisse LaRue, que é apenas filha de Ares, ou seja, o deus da guerra. Então a menina, ela assim, ela quer brigar, entendeu? Ela não tem medo de brigar.
E ela quer mostrar que Percy Jackson não é nada do que a galera tá falando, que essa história do Minotauro aí é uma história fajuta, que ele inventou tudo isso só pra ter fama. E aí Percy Jackson vira e fala, não inventei nada não, minha filha, mas ela quer pegar ele, então eles colocam o Percy Jackson dentro do banheiro feminino. E aí Percy Jackson fica naquela, nossa, de quem será que eu sou filho? Ao mesmo tempo em que ele pega toda a água do banheiro feminino e joga na Clarice. Quem será que seu filho é Percy Jackson? Não sei. De quem será? Inundando todo o banheiro assim. Nem ideia, Percy Jackson, nem ideia. Mas temos aí Annabeth aparecendo e já se ligando que Percy Jackson é sim filho dos três grandes. Annabeth Chase é filha de Atenas, ou seja, ela sempre tem um plano em mente. A garota é a sabedoria em pessoa e já olhou pra Percy Jackson e falou, vamos nesse caça-bandeira juntos. Que caça-bandeira é aí o jogo par de Percy Jackson, né, que acontece. Que tem dois times, o time vermelho e o time azul. E a Annabeth já usa ali Percy Jackson pra tirar o foco de Clarice LaRue, que é a capitã do time vermelho, né, enquanto ela não tá procurando a bandeira, ela vai se vingar de Percy Jackson por ele ter feito aquilo com ela. O time azul, que é o time da Annabeth Chase, acaba ganhando caça-bandeiras e é incrível esse momento, sinceramente, assim, perfeito, absolutamente tudo para mim este momento. E é quando a Annabeth Chase já joga Percy Jackson na água pra ele ser reclamado como filho de Poseidon. Belíssimo. Que momento belíssimo. A melhor coisa pra mim é quando no final do episódio o Kieran e o Sr. D já puxam Percy Jackson e falam assim, você tem uma missão. Seu pai te reclamou, te colocou aqui como filho dele, porque ele quer que você saia numa missão para proteger a reputação de seu pai. Que fala assim pra ele, né? Você é filho de Poseidon. E ele joga eu sou filho de Sally Jackson. Juro por Deus! Percy Jackson. Percy Jackson! Absolutamente tudo para mim. Absolutamente tudo para mim. E aí ele só topa aí na missão quando o Groover fala que ele pode sim salvar a mãe dele no mundo inferior de Hades. Inclusive, essa cena toda, né, dele saindo na missão e tudo mais, explicando pra ele o porquê da missão, eu achei que ficou muito rápida. Mais uma vez, o episódio poderia sim ter tido 1 hora para que explicassem isso com mais calma, né? Porque tem toda ali a briga dos três deuses, né? Do porquê que Zeus sempre ataca Poseidon, do porquê que Poseidon esperou até esse momento, né? Para falar que realmente não tinha sido ele, porquê que ele quer pedir ali essa ajuda para Percy Jackson. Então eu sinto que faltou ali uma explicação melhor sobre tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho fé de que talvez a Annabeth Chase apareça aí no 3º episódio e explique melhor toda essa parte da missão, porque eu acho que ficou um pouco corrida. Minha única reclamação, assim, de Percy Jackson como um todo é que ficou muito corrida algumas coisas e eu gostaria que algumas coisas fossem melhor explicadas, porque eu tô muito inteirada do assunto, né, porque eu acabei de ler o livro também, reli e tal, então tá tudo muito fresco na minha cabeça, mas eu gostaria que as pessoas que não leram, elas também ficassem com tudo isso muito bem explicado, sabe? Muito bem mastigado pra elas entenderem tudo muito bem. Enfim, eu espero que esteja sendo fácil pra elas compreenderem toda essa grandiosidade que é essa missão, porque é isso que vai fazer com que Percy Jackson saia nessa aventura, né, ao longo dos próximos episódios, ao longo dos 6 episódios, porque tudo isso vai girar em torno dessa missão. No geral, eu estou muito feliz, falei por 23 minutos, meu Deus, o meu editor, ele vai me matar, mas tá muito bom. Percy Jackson realmente é a adaptação que a gente pediu e que a gente finalmente tá tendo. É uma adaptação que foi feita com carinho, que foi feita com detalhe. Você consegue perceber ali que cada coisinha que foi colocada não é à toa. Todos eles têm as contas nos colares, então foi feito realmente para fãs. Foi feito com muito carinho ali para nós, para quem é fã, para quem não conhecia Percy Jackson e tá conhecendo Percy Jackson agora. Então eu gosto de como eles colocaram esse carinho, de como eles quiseram trazer realmente toda a magia de Percy Jackson, né? A magia do acampamento meio sangue, e eles conseguiram. Tá tudo muito bem feito e eu tô muito grata que finalmente estamos tendo a adaptação dos nossos sonhos. Meu Deus, falei muito. Me conta aqui embaixo do que vocês acharam sobre esses 2 primeiros episódios. Tô ansiosíssima para o 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Eu já quero como é que fala? Uma confirmação da 2ª temporada. Eu quero as 5 temporadas bonitinhas dos Olimpianos. Disney, se vira.
Já quero que faça acontecer, por favor, aumente a duração desses episódios, faça acontecer, porque a gente pediu, a gente tá vendo, o fandom de Percy Jackson é enorme, então por favor, faça acontecer, Disney. Nunca te pedi nada. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva nesse canal, me ajuda demais. Deixa o joinha aqui em cima também, que seria perfeito. Se você puder me seguir nas redes sociais, eu sou @itsmaraújo em todas elas, vai ser um prazer ter você no meu chalé. Nossa, eu fui, hein? Eu fui. Então tá bom, um super beijo e até o próximo vídeo, semideuses. Tchau!